Ok, chegamos ao último bloco do programa Jogada de Classe desta quarta-feira, com muita bola rolando por todo o Brasil. Hoje não há o que reclamar, todo mundo em casa, bonitinho, tomando água de coco e torcendo para o seu clube de coração. Multimarcas Consórcios, se você está pensando, meu amigo, minha amiga, em adquirir o seu carro, a sua moto, a sua casa própria, faça consórcio. E o consórcio que eu indico para você é a Multimarcas Consórcios. É um consórcio multibrasileiro. Ligue para lá, o telefone é o 031, para quem está fora de BH, número 30 36 16 88, 30 36 16 88. Ou então acesse o site www.multimarcasconsórcios.com.br e faça, com certeza, um grande negócio. Gente, a situação do Cruzeiro está muito complicada. 8 rodadas da Série B. Após 8 rodadas, o Cruzeiro vive uma situação de extrema delicadeza. O time tem 5 pontos. Está nas últimas posições. A história do torneio Copa do Brasil Série B, Campeonato Brasileiro Série B, mostra que apenas um time, vejam só, hein? Apenas um time, na situação em que se encontra o Cruzeiro nessa 8ª rodada, conseguiu recuperar-se. Foi o Goiás em 2018, comandado exatamente pelo técnico Ney Franco, que é o que vai dirigir o Cruzeiro agora. Será que a história vai se repetir, Ronan? A gente espera que sim, né? Boa sorte, toda a sorte do mundo aí para o Ney Franco. Como nós até dissemos aqui no início do programa, está na hora desse time começar a mostrar o que veio, né? Tem muita gente ali, a questão do técnico não é só o treinador que é o culpado, o time não está bem, né? Tem os jogadores também que têm que ser cobrados, principalmente jogadores com experiência, inclusive em Série A, caso do Léo, Ariel Cabral, né? O próprio Manuel está entrando de vez em quando, enfim, tem jogadores que têm que dar uma resposta melhor, né, Orlando? Então, tomara que o Ney Franco tenha pulso e monte um esquema tático de padrão de jogo e faça com que o time jogue realmente e corresponda às expectativas do torcedor. Ô Mito, se ele, o Ney Franco, e ele deveria naturalmente, já sabedor até que o Anderson corria risco, né? E técnico de futebol é assim, ele está desempregado, ele está caçando o clube, coloca os empresários para buscar, etc. E tal. Naturalmente ele deveria estar vendo muito Cruzeiro. E há até quem diga que ele é cruzeirense, né? Que ele torce para o Cruzeiro. E é uma coisa muito natural, porque todos nós somos seres humanos, como tal, cada um pode ter seu clube. Tem que ter respeito pelos adversários para poder trabalhar em qualquer clube. Mas, se ele tem visto esse time do Cruzeiro, quem é que você acha que ele poderia mudar? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, apesar do gol que fez. O Marcelo Moreno continua como titular, mesmo com o Ney Franco? Eu acho que o Marcelo Moreno está devendo. O Thiago sempre entra e mostra pelo menos mais movimentação do que o Marcelo Moreno. Claro que o Marcelo Moreno ele vai preocupar mais a zaga adversária pelo nome que tem, mas o Thiago sempre vem entrando bem. Pela última partida de Cruzeiro e CRB, eu acho que ele pode ter gostado do Maurício, que se movimentou bem, principalmente no primeiro tempo. O que o Ney Franco precisa fazer, a princípio, é resgatar a motivação desses jogadores, principalmente dos mais experientes, e fazer com que esses jogadores possam render o mínimo esperado. A gente sabe que são jogadores que têm rodagem em Série A, em Série B do Campeonato Brasileiro e precisam apresentar o futebol que a gente já viu eles apresentando, ou no Cruzeiro ou em outras equipes. O futebol do Regis precisa ser resgatado, é um jogador que pode ajudar muito bem o Cruzeiro. E para mudança, eu acho que na zaga já pode começar a ser tentado alguma coisa. O Kaká é titular absoluto, mas o Léo já está na hora de dar a vaga, talvez, para o Marlon, que é um jogador que a gente conhece, fez muitos bons jogos, para o Ramon. Pode ser que na zaga o Ney Franco tenha uma ponta de dúvida logo agora que assume o Cruzeiro. Eu tenho um grande amigo chamado Daniel Amaral, que aliás está me devendo, porque o Daniel Amaral ele cozinha muito bem. Tem um ano que está prometendo vir aqui em casa fazer um frango com quiabo e angu para mim, mas não aparece, não aparece. Ele está assistindo o programa e ele é desses que sofre com o Cruzeiro até chorar mesmo. Eu acho que a expectativa do Daniel Amaral, meu caro Lucas Von, diz respeito à questão do Henrique. Ele não tolera o Henrique como titular do time do Cruzeiro. Será que o homem vai tirar o Henrique?
Pois é, tá muito mal o Henrique, né? Assim como o Ariel Cabral. Eles têm jogado bem abaixo no time do Cruzeiro. Eles seriam aí a voz da experiência, os pés da experiência no meio-campo cruzeirense, mas eles têm tido muita instabilidade no meio-campo. Isso está prejudicando bastante. Saída de bola, sistema defensivo do Cruzeiro, distribuição do jogo. E a preocupação dele é de muitos torcedores também do Cruzeiro, né? Embora o Henrique tenha um histórico de vitórias no time do Cruzeirense, ele realmente está numa posição hoje bem terrível e está jogando muito mal. Agora, Orlando, só para finalizar, o que me preocupa com essa questão do Ney Franco também é duas situações. Primeiro, que o Cruzeiro não pode contratar até a segunda ordem da FIFA. E um outro ponto é que o Cruzeiro dispensou vários jogadores por questões técnicas e questões pessoais, particulares, e a diretoria ainda não se pronunciou. Questão técnica, o treinador está chegando agora, foi com aval do Ney Franco? Questão, vamos colocar, pessoal, foi com aval de quem? A própria diretoria em comunicado, em reunião com a direção técnica? Então, assim, existe uma porção de coisas também que a diretoria do Cruzeiro precisa esclarecer. Está muito obscura essas dispensas, assim, sem falar absolutamente nada, né? É verdade. Isso é uma coisa que a diretoria já deveria ter vindo a público comentar a respeito, porque o próprio Anderson Moreira se esquivou, né, e não falou a respeito. Então, gente, eu escrevi lá no Twitter, Orlando Augusto 2, e deu boa repercussão. Eu coloquei, está tudo errado diversas vezes. E é verdade, está tudo errado no Cruzeiro. Impressionante como é que as coisas estão complicadas. Acho que o Cruzeiro precisa, inclusive, de contratar, me perdoe os meus colegas lá do Cruzeiro, a quem respeito muito, Bruninho e todo mundo lá, mas contratar uma assessoria de comunicação que deu um basta. Cada dia a gente é um diretor falando, é uma proposta diferente, falando mal, falando bem, criticando, enfim. É preciso que haja ali uma pessoa para falar em nome do Cruzeiro, já que o presidente, evidentemente, não fala todo dia. Agora, amanhã tem a live dele, vamos ver o que ele vai explicar, porque a torcida está realmente cobrando muito. Mas o certo é o seguinte... Mas não seria o Drubsky ou o David, Orlando? Bom, então, ok, pode ser, mas então o pessoal da comunicação chama ele, vem cá, fulano, você está escalado para falar hoje, vamos dar uma satisfação para a torcida. O Drubsky não fala nada, o David não fala nada, só fala o presidente. Quando fala, às vezes, fala aquele alvoroço todo, aquele negócio todo, e a torcida não quer mais isso, a torcida quer positividade, quer resposta. Não é não, transparência. O Ronan? Com toda certeza. Também, Com toda certeza. Eu acho que está faltando um pouquinho a questão só de ficar do presidente fazer live. Aí depois tem a entrevista coletiva que 2 ou 3 ali, figurinhas marcadas, que fazem perguntas. A coisa tem que ser um pouquinho mais transparente. Eu, particularmente, não entendi a dispensa do Wellington. Todas as vezes que o garoto entrou, ele não comprometeu, sinceramente. Desde o Campeonato Mineiro. Era uma opção, inclusive, do treinador, né? E do nada, ele vai. O João Lucas era contestado, né? O Jean era contestado, quer dizer, enfim, eram jogadores que praticamente não estavam sendo utilizados. Agora, o Wellington, eu não entendi, sinceramente. Muito bem. O nosso amigo está dizendo aqui, o Amaral, que realmente é o seguinte, é boa a colocação dele, Daniel Amaral, é muito interessante. Ele está dizendo para mim aqui na rede social que se o Ney Franco puder trabalhar o minha cara Ruth sem obrigação de escalar os medalhões, ele confia no trabalho do Ney Franco. Uma boa colocação do Daniel Amaral, hein? Na verdade, Orlando, a gente fica sem saber também se era uma obrigação do Anderson ou se era opção, né? Se era porque ele gostava daquela formação que ele colocava em campo. O que, até falando sobre essas baixas aí, né, dessas dispensas, eu fiquei muito impressionada, talvez, com a saída, né, com essa dispensa do Wellington, sim, porque ele foi importante, inclusive já na primeira rodada ele foi muito importante. O Cruzeiro venceu com uma jogada que começou com o Wellington, se vocês se lembram, né, contra o Botafogo de São Paulo. Verdade. E Giovani, que acabou de chegar. Eu realmente estou com um pouquinho de dificuldade de compreender e acho que o Cruzeiro precisa falar sobre. Agora, em relação ao elenco, a quem vai jogar,
Obviamente que a partir dos treinos hoje à tarde, pelo que eu li, ele vai já começar a treinar hoje, ele vai ver de acordo com o treino, né? Infelizmente, a torcida já tem esse ranço aí, vamos dizer assim, em relação aos medalhões ou aos jogadores que estavam aqui no ano passado. E, de certa forma, eu até concordo em partes, porque, apesar de não achar que porque estavam aqui eles não podem ser úteis, eu acho que essa turma mais velha, essa turma que tem identificação e que fica remanescente, né? Essa turma remanescente está se mostrando muito apática, e isso, para mim, faz com que os outros também fiquem, né? Meio que alastra ali no grupo. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer em relação aos treinamentos, né? Para ver quem que ele vai poder mudar aí. Exatamente. O grande problema é o seguinte: a gente não pode colocar na conta do Ney o próximo resultado, nem a vitória e nem a derrota, porque o tempo para ele impor, né, o que ele quer que o Cruzeiro faça para conseguir resultados positivos é muito pequeno. Então, se o Cruzeiro for derrotar, a culpa é do Ney? Não, peraí, a culpa não é do Ney. Mas também, se ganhar, eu acho que pode ser até que ele, conforme as mudanças que ele fizer, a gente possa acreditar a ele uma vitória do Cruzeiro. Mas acho que uma derrota não pode ser acreditada ao Ney no próximo jogo. Chama a atenção isso da torcida, porque a torcida, sabe como é que é? A paixão é muito grande, ela nem vê, perdeu, você está vendo? Nem devia ter vindo o Ney. Não é isso, o primeiro jogo você não pode tirar uma base do que possa acontecer, né? Dependendo da escalação dele, o Cruzeiro pode até melhorar e pode conseguir um resultado positivo. Mas uma derrota, meu caro Lucas Von, eu acho que não colocar em cima das costas do Ney seria uma covardia. Com certeza. Ele está chegando agora, obviamente que tem aí a torcida que não gostaria de contratá-lo, que não queria que a diretoria trouxesse o Ney Franco, mas a realidade do Cruzeiro é realmente essa, né? A realidade de trazer um Ney Franco, um treinador de um patamar menor do que, por exemplo, o Dorival Júnior, do que o Roger Machado, do que o Rogério Ceni. Isso já tem informação de que a diretoria do Cruzeiro procurou o Rogério Ceni. Eu não sei se essa diretoria procurou para dar uma satisfação para a torcida ou ela quis se passar por boba, né? Porque, pense, o Rogério Ceni foi dispensado ano passado da instituição Cruzeiro. Nesse ano, ele é contratado de novo para treinar um Cruzeiro na Série B. Olha só, é muita incoerência a diretoria do Cruzeiro contatar o Rogério Ceni nesse momento, sendo que é o momento em que o Rogério Ceni está com o Fortaleza na Série A e o Cruzeiro na Série B. Ano passado, a diretoria, o conselho deliberativo do clube, todo mundo que envolvia, apesar de ser o do presidente, não estava, né? Senhor Orlando, eu acho que a diretoria do Cruzeiro, de uns dias para cá, está pondo aí os pés pelas mãos. Rapidamente, Orlando. Já estão me chamando, estourou. O famoso estourou, já está na tela. Não tem jeito mais. Mas eu queria dizer, a questão do Cruzeiro está no que eu escrevi hoje. Tudo errado. Mas vai dar certo. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês, aos companheiros pelo belo programa. Aqui nos acompanhou. Um forte abraço. Amanhã, 13h, a gente volta, se Deus quiser, ao vivo, aqui pela TV Horizonte e pelas redes sociais. Tchau, gente. Um abraço, minha gente. Tchau.